Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage e dessa vez quem vai conversar com a gente é a Vivian Whiteman. Eu acho que pra mim a Vivian dispensa apresentações, mas ela vai se apresentar. A Vivian foi minha professora e acompanho o trabalho da Vivian como jornalista há um tempo já. Vivian, conta pra gente um pouco da sua trajetória pra quem não te conhece. Até parece. Muita gente não me conhece, obviamente. Bom, eu tenho já aí mais de 20 anos, acho, de jornalismo. Foi a minha primeira profissão, comecei com 18 e numa área que sempre oscilou, assim, entre temas da cultura, né? Nunca, exceto por uma breve pausa que eu fiz editoria de mundo em algum lugar, no Agora São Paulo, na época. O resto sempre foi música, cinema e depois moda, né? Primeiro música. E essas coisas, na verdade, acho que nunca se separam, Sim. Né? São coisas também do meu gosto, assim, do meu coração, da minha vida, e elas sempre se misturaram. Depois eu comecei lá atrás fazendo um pouco de tudo na área de cultura, de estagiário, enfim, essas coisas que a gente faz de tudo. Sim. Mas conforme foi engatando, o primeiro engate que eu tive, assim, foi de música mesmo, fiquei um certo tempo fazendo, mas acabei me consolidando, assim, no mercado por causa da moda, o que aconteceu quando eu entrei na Folha, onde eu fiquei por 10 anos, primeiro como repórter, depois como editora de moda da Ilustrada, depois junto com a Serafina, e depois fui para a Elle, né? Foram assim, os dois períodos de moda mais marcantes, assim, dentro de veículo impresso, imprensa e tal. E ao mesmo tempo, nesse período, eu fui fazendo outras coisas, dando aula em universidade, mas também nesses cursos mais livres, Escola São Paulo, Espaço Cult e tal. Fui desenvolvendo, sei lá, uma linha, talvez, de enxergar a moda, uma linha de pensamento, dentro um pouco do jornalismo, mas assim, o jornalismo de modo que sempre foi complicado, né, de você delimitar, assim, o que era, quais eram as pessoas que estavam realmente envolvidas nisso, embora a moda, o mercado de moda já tivesse passado por várias fases, principalmente acho que quando eu cheguei já tinha algumas gerações de São Paulo, do Rio principalmente, mas quando eu entrei na Folha foi um momento de mudança lá. Tinha acabado de sair Palomino, que enfim tinha já feito ela mesma uma mudança muito grande no jornal, levado assuntos que eram underground, também muito ligada com música, com noite. Só que quando eu entrei foi quando assumi o Alcino Leite Neto, que vinha do Mais, que vinha do cinema, que vinha dos cadernos de cultura, que depois virou Ilustríssima, mas era o Mais, mas um cara, enfim, maravilhoso, um super culto e que trouxe outras referências. Tinha essa ideia, né? Ele não era uma pessoa que estava ali dentro do esquema da moda, dos estilistas, e por isso mesmo ele assumiu isso e quis fazer uma coisa com esse olhar que era dele também, e acabou sendo muito legal para mim, principalmente como aprendizado, que me trouxe as coisas que eu já tinha, né, cavado e construído, assim, para um uso nesse circuito tão complicado, senhoras e senhores. Muito difícil, assim, de lidar,
enfim, é uma cadeia produtiva complicada, tem uma questão de imagem complicada e também, por isso, também é interessante, né? Assim, tem muito chão pela frente para uma série de coisas, mas aqui também, enfim, a gente, pelo menos é o que eu tento fazer, o que eu tentei fazer é lidar um pouco com as questões e não que eu tenha encontrado grandes respostas, mas eu acho que a gente tem melhorado as perguntas, assim, que na minha concepção é um grande passo, talvez às vezes até um grande objetivo, né? Sim. Estamos aí. E eu lembro que eu acabei fazendo um curso com o Alcino na Casper, e ele falou da época de vocês juntos, e ele trouxe, me corrija se eu estiver super enganada, posso estar muito enganada, mas ele trouxe, uma vez que vocês trabalharam juntos há bastante tempo, onde nem se falava sobre, a quantidade tão diminuta de modelos negras nas passarelas. Acho que vocês fizeram um levantamento. Sim, a gente foi até bem zoado nessa época, porque era assim, ai, olha lá, a Folha de São Paulo contando pessoas negras na passarela. Mas, embora pareça uma coisa, né, assim, ai, você vai sentar e vai ficar contando, mas é como se fosse um censo do IBGE interno que não existia, na verdade, né? As pessoas não estavam fazendo essa conta. E acabava que existia essa percepção, tipo, bom, a gente tá olhando aqui e tá vendo, mas ninguém tinha isso, esse número. Bom, tem pouco. Quanto é pouco? É 1? É 0? Normalmente era isso, tá? Era 1 ou 0. Isso faz mais ou menos quanto tempo? Só pra gente situar o pessoal. Olha, isso deve ter sido mais ou menos em 2007. São 12 anos. 12 anos. 2007 a gente começou, isso foi um processo e a gente poderia ter parado, tipo, feito uma temporada, só que aí a gente falou, bom, não faz sentido você fazer uma temporada, porque não quer dizer nada, tipo, é 0 agora, e ontem era quanto, e amanhã vai ser quanto. Então a gente ficou fazendo umas 4 temporadas, ou seja, uns 2 anos seguidos, e até que isso levou a uma ação do Ministério Público, que foi para o evento com uma determinação de tipo, bom, vocês precisam fazer alguma coisa em relação a isso. Na época eu lembro que teve uma reunião com eles e o Paulo e o evento se comprometeram com tipo uma cota mesmo. Assim, a cota não foi para sempre respeitada, mas o que aconteceu de fato depois foi que teve um aumento, não em todas as gripes, né? E assim, eu gosto sempre de sublinhar certas coisas, que a grife, né, como a gente fala assim, o evento tem, a grife tem, a grife, o evento, tudo são pessoas, né? São escolhas. Então, uma passarela é uma escolha de muita gente. E tem pessoas que continuam fazendo a escolha errada, porque eu não sei, eu acho que tem uma certa visão da qual eu não compartilho, que é assim, não, mas tudo pode, tudo é relativo, mas eu acho que em certas coisas não tem isso, sabe? Assim, é errado, são coisas erradas. Então, você continuamente escolher mostrar que para você a figura humana da sua moda é sempre branca, não pode ser certo, né? É uma coisa que para mim deveria gerar inclusive mais mal-estar do que gera. E claro que depois, felizmente, graças não a gente, mas ao movimento negro e a todas as pessoas que estão super engajadas nisso, essa questão até foi ampliada para tipo, bom, a gente quer ter as modelos, mas não é só isso, a gente tá vendo aí esses temas que vocês estão trazendo, né?
falando nesse ponto, principalmente de racismo, a moda, enfim, sem a inspiração africana, acho que podia tirar metade das coleções importantes, relevantes de todos os tempos, aí não aqui só, no mundo, né? E também não se falava muito disso, ninguém... né? Pensa, 12 anos atrás, se a gente voltar a ver uma pauta dessa na Folha, é bem, digamos assim, vanguardista. A gente foi tentando, sabe, abrir e ouvir as pessoas e ouvir as coisas que a gente também achava, porque a moda tem isso, né, assim, não era uma questão da moda, né, era uma questão do mundo, só que muitas vezes o mundo também, assim, a gente tem que perceber quem é que está olhando esse mundo, né? De quem que é o olhar desse mundo. Então, a gente estava muito focado na moda nesse tipo do olhar da referência eurocêntrica, dessa coisa que precisa ser desse jeito, a mulher bonita é essa, a roupa legal é essa, mas, ao mesmo tempo, fazendo esse uso não citado, não explicado de outras referências, tipo as referências africanas. Eu acho que é o mais gritante, porque, assim, primeiro que a África é usada na moda uma coisa plana, né? A terra plana, tipo assim, a África é um negócio só, como se, sabe, super homogêneo. Homogêneo, como se fosse tudo igual e sabe, como se fosse um bairro, não um continente. Então, e assim, até hoje, né, essas coisas acontecem. Até hoje, Talvez a gente fale mais sobre do que antes, né, tenha mais... Com certeza. Eu acho que isso tem um pouco das redes sociais. Acho que você pegou uma época do jornalismo que era papel, né? O que você sente nessa mudança? Eu peguei bem... Bom, eu peguei, na verdade, tudo, né? Um pouco de tudo. Porque eu peguei lá do começo. Eu lembro que acho que o meu primeiro trabalho, que eu tive uns trabalhos intermediários em internet, foi no ano 2000. Na virada de 99 para 2000, que era um site de uns gringos, assim, que era MP3, e ele estava um pouco à frente do seu tempo, na verdade. Se ele tivesse saído um pouco depois, teria ido um pouco mais... Enfim, era um site que tinha Brasil, Nova York, Argentina, Buenos Aires, e... eu comecei a ter contato com esse tipo de coisa, de produzir conteúdo também sobre as bandas, sobre tudo mais. E eu comecei a entender muito que não funcionava a mesma coisa, não funcionava o mesmo texto e tal, mas era muito embrionário, assim, pra mim, como profissional. E depois foi acontecendo, né? De uma maneira que as grandes empresas penaram demais, penam ainda. A Elle, enfim, não sei se todo mundo sabe, mas ela acabou em 2018 com várias outras revistas da Abril. Não porque a revista estivesse num mau momento, na verdade, em termos de conteúdo, assim, modéstia à parte, mas assim, pelo trabalho que estava sendo feito, não só por mim, todo mundo estava lá, os colaboradores e tudo, estava num momento muito bom da revista. Era uma revista que, se você olhasse ela em 2018 e assim, 5 anos antes, ou mesmo, né, da virada desses 90, parecia assim que refletia muito uma mudança, tipo, nossa, é outro mundo, é outra mulher, é outra pessoa. Tipo, é outra leitora, nossa, né? Só que eu acho que poderia, inclusive, ter se mantido não só a revista, mas a editora, um contexto de uma melhora financeira dos negócios, se tivesse havido uma percepção administrativa mesmo de que isso estava acontecendo, de que esse papel era um papel e que era legal e que muitas leitoras ainda querem e gostam. Existe a questão do objeto, revista, que, enfim, a gente não pode ignorar, mas que precisava ter sido desenvolvido numa plataforma online de outro jeito. E que, assim, até, sei lá, gente, 2 anos atrás, que é um absurdo, era uma coisa muito de reprodução ou de
Uma coisa meio notinha, né? Notas, uma coisa meio à parte, assim, mas sabe, um acompanhamento da refeição, assim, era um negócio que não estava pensado para ser o que é de verdade. E eu acho que, embora tenha milhões de estudos sobre redes, sobre algoritmos, sobre tudo, as empresas tiveram muita dificuldade em absorver isso e em trazer pessoas que pudessem pensar isso junto com o conteúdo e falar, bom, não é assim, não é isso, não é que a gente vai pegar, sabe, ficou um tempão aquela coisa a versão online da revista, que era nada, né? Que era tipo, deixa eu passar no scanner estatisticamente e mostrar pra vocês. Eu acho que, enfim, faltou visão. Eu até li há um tempo, e não era sobre a L do Brasil, nem era de nenhuma revista brasileira, mas que lá fora também havia essa dificuldade nas revistas de moda, porque também tinha uma coisa assim, o impresso era o rei, isso. E a galera do digital era, faz aí qualquer coisa, às vezes a equipe nem era interligada, não tinha essa valorização da importância do holístico, né, desse conteúdo. Exato, e a equipe não era interligada e as equipes não pensavam uma coisa só e ao mesmo tempo também não consideravam as diferenças de linguagem, as diferenças de uso, como que as pessoas acessavam essas coisas de um jeito diferente. Como era você levar uma revista para sua casa, sentar no sofá, na praia, whatever, sei lá, e você tá ali, entendeu? Com seu celular na mão, e a coisa, entendeu? E você ter um tempinho agora, mas não necessariamente um super tempão, né? Um tempo que ele é fragmentado, então você vê um pouquinho agora, de repente daqui a pouco você olha de novo. Como o olhar das pessoas foi sendo educado pela rolagem, por exemplo, porque parece uma coisa besta, né? Tipo, eu sei que eu pego o telefone, eu abro o Instagram e eu rolo. Mas rolar não é o que você sempre fez, a não ser que, né, tem a geração mais novinha que foi isso que sempre fez. Mas para as pessoas um pouco mais velhas, não. Você não sempre esteve rolando. Até teve uma discussão esses dias, não sei se foi BioF, quem fez, mas enfim, tinha era como se fosse uma briguinha assim, né, dos veículos só digitais e das revistas impressas e tal, e alguém falava assim, na revista você está viajando de primeira classe e no Instagram, nas redes e enfim, no seu celular você está em queda livre. Que assim, são duas coisas interessantes, viajar de primeira classe e bacana também, mas a queda livre também é interessante, né, porque dá um senso de urgência, assim, que também não estava sendo em nenhum momento considerado. Tipo, bom, essa pessoa não está vendo, sabe, até o sentido horizontal, vertical, né? Você estava ali com a sua mão na horizontal da revista, passando para cá, e de repente não, você está assim. São gestos, né? As pessoas não levam muito em conta isso, mas isso é muito importante. É o gesto da sua mão, o movimento do seu olho, isso. A gente está falando de imagem também. Então, eu fico chocada, na verdade, como esses super executivos, sabe? Que, enfim, estavam ali ganhando milhões, gente. A realidade é essa. Não conseguiram, né? Não tiveram esse... E você acha que, às vezes eu fico muito pensando sobre essa questão de mídia de moda, do papel da revista, do papel do online. Você acha que é possível conciliar isso tudo? Você tem algum veículo que você fala, puta, esse cara tá fazendo esse rolê funcionar no impresso, no digital? Olha, eu acho que assim, o impresso hoje ele precisa se justificar como uma coisa que precisa existir fisicamente, entende? Um texto, ele não precisa existir no papel, assim, no caso de uma revista. Sim. Por exemplo, no caso do livro, eu acho diferente, porque eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade
Da leitura eu já tentei, Kindle e tal, não rola. Você até quer pegar e grifar de repente, né? Grifar, você até consegue, né, grifar assim, ali, mas é uma questão do movimento da página, não sei, tem alguma coisa no gesto de mexer no livro que facilita para mim, não sei, talvez eu pegar pessoas muito mais jovens que sempre tiveram essa experiência, provavelmente o cérebro delas vai estar já muito habituado, mas o meu, como uma leitora, enfim, uma pessoa que lê muito desde muito cedo, esse objeto, livro e a forma com que eu seguro e mexo nele, tem alguma coisa que me facilita em relação ao outro. Por mais que a coisa seja mais leve, eu tenho, tipo, você pode levar 100 livros, você pode levar tudo isso sabemos, né? Mas não adianta, cara, eu já tentei 1000 vezes. Agora, a revista, o texto ali, é um texto mais rápido também, o consumo dele você não vai ficar, tipo, passando séculos lendo aquilo ali, estão cada vez mais curtos, aliás, os textos, mas às vezes o produto geral, né, que isso também é pensado desse jeito, um produto não justifica ele estar ali, ele não é bonito o suficiente, ele não é colecionável, entende? Tipo, você pega ali e fala... E é muito efêmero também, né? E você tá com esse monte de papel aqui, gente. Olha só, tanto papel, impressão, distribuição que é caríssimo, vai combustível, vai, entendeu? Toda a logística. A logística inteira é um negócio bem caro, super complicado, que gasta uma série de recursos e tal. E eu acho assim, na minha cabeça, pelo menos, era um projeto que a gente tinha, inclusive, na L, não como um projeto da empresa, mas coisas que a gente ali dentro conversava e desejava, imaginava. Que era assim, você tem algumas edições realmente especiais por ano. Não todo mês, né? Se tivesse um conteúdo ali que a pessoa pudesse entrar no site ou qualquer formato que fosse feito, mas que ali ela tivesse vários textos, ali ela conseguisse, né, entender o que estava acontecendo, ver imagens legais selecionadas, da mesma forma, com cuidado que se seleciona para uma revista e tal. Bons retratos, não ficar usando, né, imagem genérica furada, mas que em alguns momentos do ano a leitora tivesse... Eu falava que era o almanacão de férias, lembra da Mônica, quando tinha o almanacão de férias, uma coisa que, assim, era especial, né? Então, você receber algumas edições no ano, você, não, essa aqui... De certa forma, um pouco que eles tentavam com o Setembro Issue, que virou super comercial, que na verdade não tinha diferença nenhuma. Não tinha diferença nenhuma, a não ser o corredor de anúncios. Que era bem maior. Era maior que a revista também, praticamente. Mas eu acho isso, assim, você ter, sei lá, 3 edições no ano, sabe? Ou 4 no máximo. E que essas edições realmente elas tivessem um olhar sobre aquele período, que elas tivessem um material visual assim, muito incrível, que aquilo você pudesse guardar como um registro daquele período, mas que você tivesse ali coleções, pensamentos sobre as coleções, coisas que depois você pode usar para um estudo, por exemplo. Sim, né? Que não seja super passageiro, né? Uma coisa que seja, sabe, quase descartável, né? Descartável é a palavra, eu achava uma palavra importante. Descartável, tem muito texto descartável, tem muita coisa que... assim, se você estiver vendo só para passar ali rapidinho, tudo bem, né? Você tá ali uma notinha online, você vê, legal, isso aqui, tá, acabou, passou, e tudo bem, assim, você não teve um investimento, mas na revista, cada notinha faz parte desse investimento, é uma página mais que se abre. Enfim, eu acho que não faz sentido mesmo. A gente tentou fazer algumas edições especiais, acho que conseguimos em dezembro, nos dezembros da L, mas não era isso que a gente tinha em mente, assim, era que existisse uma edição como essa de dezembro, ampliada, poucas vezes ao ano, tipo 3 vezes ou 4 vezes no máximo. Eu acho que nesse sentido, assim, funciona. Tem revistas que
não aqui. Aquelas assim, não tem revista pra mim no Brasil. Não, Mas é porque realmente também rolou uma eu não sei mais se é diminuição ou se também algumas ficaram muito independentes e você também não encontra nas bancas, enfim, porque também não tem, né? Não, é muito difícil. Eu acho que tem. Eu compro porque às vezes uma revista literária eu compro. As revistas de moda que ficaram, enfim, tem o trabalho delas, sério, mas assim, não é uma coisa que eu, Vivian, pessoalmente compre. Tem muita gente que compra, enfim, não é nem tanta, mas tem bastante gente que compra, tem públicos diferentes do que eu sou como público, né? Mas, sei lá, tem algumas revistas que eu vejo. A Gentlewoman, por exemplo, eu acho uma revista muito bonita, legal. As entrevistas são super boas. E mesmo ela, às vezes, eu acho que não precisa. Assim, que é uma revista que eu realmente gosto. Acho que o conteúdo dela é incrível, ela é muito bonita. Mas assim, eu acredito muito em guardar certas coisas. Eu fico pensando, tá, por que eu guardaria isso? Assim, por que eu guardaria essa revista? O que depois com ela eu poderia fazer? Ou que eu ia querer olhar e falar, sei, guardar para ver a entrevista de novo daquela pessoa? Pode ser, se forem entrevistas muito incríveis, mas aí teria que ser um especial de entrevistas, entendeu? Eu acho que é muito por aí, de você criar um negócio que a pessoa faça sentido, porque assim, gente, né? As pessoas, enfim, nem todo mundo mora em super casas gigantes. É verdade. Uma questão do espaço dentro da própria casa. Você tem essa questão de para que você vai acumular mais um negócio, para que você vai comprar mais isso. Então, assim, as escolhas de compra também foram sendo modificadas. Acho que, enfim, tem o seu trabalho que é incrível nesse sentido de questionar por quê? Da onde vem? Por que você está comprando? O que vai no processo disso que você compra? Que é um assunto, inclusive, que eu ainda tenho uma vasta ignorância a ser preenchida, mas é que eu fico acompanhando as pessoas que estão desenvolvendo e é super importante, e a gente sabe que também já está impactando nesse mercado em várias, não só na roupa, né, até nesse ponto também, tipo, se pá, vou comprar essa revista, porque amanhã eu vou jogar ela fora e, enfim, vai ser igual. Esses dias eu vi uma coisa muito absurda na feira, fiquei chocada. Feira pra mim sempre foi uma pessoa com uma sacola colocando as coisas direto. Não, era tipo uma feira com umas bandejas de isopor cobertas de plástico com 2 mangas em cada. Eu falei, gente. A feira como é que é esse pão de açúcar? Assim. Tipo, bizarro. E é isso, você vai pegar uma revista que vai durar quase tanto quanto essa bandeja de isopor com plástico, você vai tirar só o manga e vai jogar no lixo. Aí você vai pegar a revista, você termina de ler muito rapidamente, porque tem umas edições ainda que são super fininhas. Aí você olha e fala, tá bom. Agora não tem mais onde pôr essa revista. Exatamente. E não é barato. Isso é uma outra questão, né? Uma revista tava custando, sei lá, 15, 18 reais, né? 15, 18, 20, quer dizer, a gente sabe que, enfim, tem todo uma ilusão também de que a revista, por trazer conteúdos de moda de luxo, também vai ser comprada só por pessoas que consomem a moda de luxo. A gente sabe que não é nada disso. E hoje, no orçamento do país como está, situação terrível, uma pessoa dispor de uma grana, né, seu orçamento de 20 reais, não é pouco, gente. Assim, a gente pode falar, não, mas é que assim, aí a pessoa vai pensar, putz, mas sei lá, não compro essa revista, não sei, eu vou ficar 15 minutos lendo, e na verdade, sei lá, eu precisava colocar isso em um outro lugar. As assinaturas acabam saindo por um preço melhor, e foi o que, na verdade, os serviços tentaram bastante investir.
Mas mesmo as assinaturas caíram muito, no geral, né? Tiragem da Folha, por exemplo. Folha é um jornal que vai bem, financeiramente, embora haja brigas na família lá, que eu tenho lido, um jornal que está aí, digamos, no verde, né? Não está com super dívidas e tal, mas se você comparar, em 20 anos a diminuição da tiragem é assim, quase pela metade. Não é mais, né? Não é mais aquele mercado. Não adianta fingir que é. Eu acho que o que aconteceu foi que muitas empresas ficaram muito tempo negando essa mudança, queda após queda após queda. Faz sentido. E é isso, né? O conteúdo também tá na internet. E daí você fala, puxa, mas por que eu vou pagar se ele tá de graça? Acho que isso também é um trabalho até de quem faz conteúdo digital, de mostrar para as pessoas que o conteúdo tem um custo, né? Sim. E aí a gente precisa entender como é que a gente trabalha nesse jornalismo que tem um custo. Você vai fazer uma reportagem, você tem deslocamento, você tem pesquisa de pauta, você tem, né, um monte de coisa. Mas também ainda tem o desafio disso, assim, a gente já são, sei lá, 10 anos com conteúdo gratuito, a gente se acostumou a ter as coisas de graça também, né? Isso é um problema, né? Um problema bem sério, na verdade, que as próprias empresas poderiam ter contribuído nesse ponto, porque quando você tem uma estrutura, essa estrutura podia ter sido usada para botar o preço nessas coisas e dizer, bom, nada é de graça. Que é uma questão muito importante, eu acho, hoje, em tudo, não só na moda, não só nesse tipo de imprensa que a gente está falando, mas em geral. Você tocou um ponto muito interessante, porque assim, da onde brota este conteúdo? Quem está fazendo? Então você tem, por um lado, um monte de gente que está produzindo de graça, então você também tem uma precarização do mercado, desse mercado que, enfim. E por outro lado, você tem conteúdos que parece que brotam realmente do chão, só que assim, alguém tá com muito dinheiro. As pessoas não atentam para isso. Tem toda essa discussão hoje de fake news e tal, e de conteúdos, né? As pessoas não têm ainda a dimensão do que é o WhatsApp, por exemplo. Para assim, a minha geração de jornalistas, a maioria tem, assim, 100% de desconhecimento sobre aquilo. As pessoas se informam pelo WhatsApp, né? Como é que isso funciona. E é uma coisa que eu acho muito perigosa, porque não tem nenhum tipo de verificação, né? Você recebe, é um negócio até violento, porque você tá ali, sei lá, com a sua família, no sofá, e o impacto não é muito da sua escolha, né? De repente você é colocado, às vezes, num grupo, de uma maneira, nossa, eu apareci. Nada voluntário. Alguém me pôs num grupo. E esse negócio começa a aparecer, e começou a ser chamado, nomeado como notícia. Isso é uma coisa que tem gente estudando, e eu acho que é um estudo bem interessante, né? Porque aí é importante quando a gente nomeia uma coisa, né? Então você fala, putz, eu recebi uma notícia, e aí você bota um certo oval já, e parece que veio de Deus, né? Porque não veio aquilo, é absoluto. Você não pode falar, ai, não, mas esse jornal tem uma linha careta, reacionária, ou esse jornal é esquerdista, não sei o quê. Não, é assim, é um lugar completamente desconhecido e, portanto, neutro, portanto, dono da verdade. Eu acho um negócio assim, me enlouquece pensar nisso, é muito maluco. E as pessoas recebem, né? E, enfim, a moda passou longe desse, nem chegou perto ainda desse tipo de comunicação. Algumas empresas, talvez, mas é muito mais complicado do que isso. Mas a questão do dinheiro, eu acho que as pessoas precisam começar a se perguntar do mesmo jeito que se perguntam de onde vêm suas coisas, né, as coisas que a gente compra, e que é uma coisa importante, sabe, de onde vem essa informação que eu estou consumindo e estou passando para frente. Aí eu vou, encaminho para minha avó, encaminho para minha mãe, daí eu vou falar para os meus filhos, de repente meus amigos, eu vou para a escola, eu falo na escola.
não tem uma assinatura, você não sabe pra quem. É só uma notícia, né? Uma notícia. Entre aspas, veja essa notícia. É muito, muito difícil. E eu vejo também até num lado menos obscuro dos meus alunos, assim, que eu tenho ainda hoje, gente super jovem. Eu tenho curso faz pouco tempo na Casper também, gente super jovem mesmo e que tá tentando fazer suas coisas e fala assim, eu não sei, porque eu vou morrer de fome, ninguém vai me pagar por isso e tal, e tentando encontrar uma forma, e a gente ainda tem esse desserviço que foi essa coisa de fingir que todo mundo pode ser essa blogueira milionária, esse youtuber milionário, quando eles são exceções, enfim, existe, não tô falando que não existe, estão aí, enfim, também é bastante dinheiro mesmo. Mas não tem uma fórmula que, enfim, não depende só de esforço também. É um modelo um pouco difícil de você formatar, tipo, bom, isso aqui deu certo por causa tipo, faça isso, isso que você também vai conseguir, né? É bem complicado. E as pessoas, eu acho que é um medo super verdadeiro, quer dizer, bom, eu tô aqui botando meu tempo, meu tudo pra fazer isso e... você não tem certeza. E as empresas também às vezes ficam chamando essas pessoas, tipo, façam isso, façam aquilo, vão fazer uma ação, uma experiência, uma campanha, como quiser, e às vezes também não paga, ou vira uma coisa por escambo de qualquer produtos, né? Então, eu assim, me identifico com esse medo, principalmente das pessoas que estão ali, muitas estão fazendo a faculdade de jornalismo e me falam, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Eu falo, bom, não sei, mas pode ser muitas questões. E tem uns que estão preocupados ainda com a questão de, mas não precisa mais do diploma. Eu falo, gente, não, diploma, acreditem, é o menor dos problemas de vocês, porque não é essa questão. Se você está estudando o que quer que seja, enfim, se você fazer um concurso público, se existir ainda concurso ou coisas públicas nos próximos anos, você vai precisar, enfim, disso, é uma coisa formal, mas você está aqui fazendo outra coisa, né? Totalmente, você aprende outra, não é? Sua formação, a sua formação. Exatamente. A outra vai para outro lado, né? São coisas que você vai exercitar, não é só por esse aval, assim, do diploma. E também não tem muitas áreas, na verdade, que a gente possa falar, não, olha, faz a faculdade porque aí você tá seguro na vida. Você tá tranquilo. Acho que tem algumas, as mais novas, de áreas que estão com um grande déficit de pessoas bem formadas e, enfim, para questões e áreas muito específicas, mas em geral não é assim que funciona. Nessas aulas eu gosto muito de dar as aulas para as pessoas mais jovens, porque eles me contam muita coisa e eu consigo entender o que eles estão vendo, né? E como eles estão percebendo as coisas. E eu fico muito puta quando falam mal, né? Porque a juventude não quer nada com nada, que é uma mentira, né? Uma mentira bem útil para certas coisas. Mas querem muita coisa, as pessoas jovens estão ali, estão movimentando muita coisa legal, e tem muita coisa na cabeça, e tem muita vontade, e ao mesmo tempo que são muito estimulados com essas frases furadas. Você pode tudo, vai lá, você, né, tudo é possível, porque o pensamento positivo, por outro lado, são detonados, né? Tipo, não tem futuro, não vai ter nada disso, não vai ter emprego, não vai ter não sei o quê.
gera um problema isso pra eles, um problema muito sério, e acho muito sacana, inclusive, todo esse conjunto assim, que é despejado em cima das pessoas dessa maneira, mas não é que, enfim, eles não querem, eu discordo totalmente. Não, e outra, né, se a gente for falar até mesmo de fake news, eu já, principalmente na época das eleições e um pouco depois, eu fiquei muito em crise, assim, de qual é o papel da comunicação, se a gente já, pelo menos assim, perdeu um espaço gigantesco para as fake news, né? Acho que eu vejo como profissional da comunicação, mesmo estando na moda, a gente tem ali outros diálogos e tal, né? Eu falo, gente, é impossível competir com as fake news, até pela questão financeira, né? Que é aquela coisa que você falou, esse dinheiro tá vindo de algum lugar, esses bots, eles existem e tal. Eu imagino que os alunos também devem sofrer um pouco dessa, principalmente os alunos de comunicação e jornalismo, né? Dessa crise de tipo, meu futuro, como é que eu vou? Eu vou morrer de fome e vou comunicar pra quem? Se nas fake, sei lá, o que circula e que ganha atração é óbvio que é sempre mentira, porque é isso, né? É o fácil, é a mentira, é isso que ganha uma atração. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, dessa função social da comunicação e o quanto isso mexe com a gente enquanto profissional da área, né? Porque você fala, sei lá, se eu vou abrir um café, Ai, não. Quem nunca, né? Quem não? Uma sorveteria. O velho sonho do jornalista antigo, abrir uma pousada. Sempre teve isso, assim, mas acho que agora é bem pior. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito mais com publicidade, com institucional de marcas, coisas internas, e eu escrevo as minhas coisas meio que... Sim, você tem a sua plataforma também. Assim, na verdade eu precisava, todo mundo me cobra muito que eu tenha uma outra, enfim, um site, um Medium, que seja, qualquer coisa, para juntar os meus textos e tal, que é uma coisa que eu tô trabalhando já desde o ano passado, quando ele acabou, mas acabou que eu fiz tinha um outro plano daí que não era muito um café, mas era uma outra formação que eu já tinha começado. Em 2017 eu comecei a fazer uma formação em psicanálise e tal, e tô fazendo uma formação mesmo para psicanalista, que começou assim muito pela moda, porque eu achava que ia me acrescentar, e de fato acrescentam muitas coisas, não só sobre a moda, mas eu poder escrever de um outro ponto de vista, às vezes, porque eu acho que, embora eu seja conhecida como essa pessoa que ficou levando ativismos para dentro, enfim, odiada, a gente vai falar sobre isso em breve. Assim, de hoje, né, já me chamaram de tudo. Quiserem me mandar pra Cuba, podem mandar, paguem minha passagem, eu tô indo. Só não mande, pague a passagem que eu vou, né? Mas assim, eu acho que, embora seja conhecida por isso, eu acho que chegou um ponto em que eu vi um certo limite também do próprio ativismo, que é quando ele volta para a pessoa. Né? E as pessoas têm questões muito que determinam muitas coisas que elas fazem, que elas pensam, onde elas se colocam. E eu senti isso muito em relação a mim, né? Começou assim comigo, a minha análise pessoal, que enfim, tá aí no curso, e acabou indo para esse estudo, e eu acabei sendo muito conquistada por tudo que tá ali, né? Então é uma outra coisa que acabou tomando, assim, meu tempo voluntariamente, uma coisa que eu tô me dedicando muito, mas que sempre me joga de volta para as outras questões da minha vida, enfim, não é que
a minha trajetória toda de jornalismo eu deixei para trás, pelo contrário, mas acho que eu acabo voltando com outras questões para acrescentar aí nesse meio. E essa questão, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, de fake news e tudo mais, é muito impactante até na saúde mental das pessoas e como elas se colocam, porque você está ali e parece que nada mais é confiável, ou ao mesmo tempo, ou você confia cegamente, ou parece que não tem chão, né? Tipo, não, isso é verdade, porque eu li na corrente do WhatsApp que chegou, ou porque eu tenho que ouvir de uma autoridade que seja religiosa, ou porque a pessoa X, então uma autoridade que é um ser só, que emana a verdade, e a pessoa fica ali, entregue a essas coisas, e aí ela vai ligar a televisão e vai ver, tipo, putz, ou parece que tá tudo maravilhoso, e daí no dia seguinte tá tudo um horror, vai tudo acabar. Eu acho que teve um episódio essa semana, nesse protesto que teve no domingo, que eu achei uma coisa muito maluca, assim, como imagem, inclusive, fiquei até pensando no que poderia ser feito quanto a isso. Mas, cara, assim, a gente veio, né, de um processo político difícil, um impeachment, que, enfim, é uma quebra, né, dentro de uma estrutura e tal, em que o grande slogan era a educação, padrão FIFA, não sei o quê. E aí eu vi as pessoas arrancando uma faixa que não estava falando de partido, nem de ninguém, era em defesa da educação. Aí as pessoas foram com as mesmas camisas da CBF e arrancaram a faixa. Eu fiquei tão, tipo, por que vocês estão arrancando essa faixa, gente? Que tá falando, tipo, em defesa da educação. Então tem uns curtos-circuitos, assim, que tá muito difícil de absorver tranquilamente, assim. A gente precisa dar uma parada, sabe? O negócio tá muito feio, não é... Insisto, assim, não é uma questão do tipo, vamos voltar para o passado, ou isso é a solução da lavoura, isso é um milagre que vai salvar tudo. Bom, eu acho que a gente já entrou nessa furada que a gente está em busca de um milagre que não existe em nenhuma esfera. Sim. Pessoalmente, você não consegue. Assim, você consegue dar saltos e fazer coisas maravilhosas, mas elas não são milagrosas no sentido de que, tipo, vai resolver tudo, né? Resolve tudo, tem um envolvimento, tem um esforço e tal. Eu fico, enfim, pensando nessa situação geral. Eu sou muito também taxada de doida, porque eu costumo juntar o alho com o galho e tal, mas eu acabo. Não é que eu tô tentando fazer uma teoria total, Deus me livre, não é isso. Mas eu acho assim, as coisas têm muita ligação, a vida das pessoas tem mais ligações do que gavetas, né? Tá tudo muito mais junto do que separado. E na moda isso tem aparecido, né? As coisas aparecem na moda, assim, esses questionamentos, essa falta de chão em contraponto a uma verdade absoluta, ou é tudo dominado, não sei o que, essas coisas vão aparecendo nos trabalhos mais interessantes, os outros Sim. não. Mas a gente vê essa questão, por exemplo, do tudo ou nada, só para não ficar parecendo muito maluco, tem alguns desdobramentos muito claros, né? Assim, que você pode ver, por exemplo, a questão do gênero, né? Então é assim, tem que ser isso, né? Tem que ser homem, mulher, família é isso e aquilo. E aí você tem um outro ponto que também as pessoas falam assim, não, tem que ser qualquer coisa. Eu sou contra o qualquer coisa, porque o qualquer coisa não faz parte de como você entende o mundo, né? Você precisa ter alguma base, ponto de apoio. Um ponto de apoio. Não é para você
eu acho que assim, não é qualquer coisa, mas podem ser muitas coisas. E são coisas variadas, diversas, diferentes, possíveis. Existem, sim. Eu acho que é muito mais por aí, sabe? Sim, tem também. Essa família existe, a família homem e mulher existe, esse gênero também existe, a pessoa que se identifica totalmente como mulher, totalmente como homem, sim, existe. Só que isso não é o padrão. Acho que a gente podia, sabe, mudar um pouco o foco da discussão para é isso ou não é nada, para, bom, o padrão, na verdade, não existe como esse, né? Na verdade, o que existe é uma diversidade. A gente usa tanto a palavra na moda, diversidade, porque é diversidade, mas a diversidade é isso, também admitir, sim, que existe esse modelo que a gente está querendo aceitar ou negar, mas que existem outras configurações e que todas elas não é que são iguais, mas todas elas têm seu espaço e que essa que todo mundo quer segurar com duas mãos, as pessoas que defendem, não é o padrão, entendeu? Então, tipo, você é branco, você não é padrão. Você é hétero, você não é padrão. Nem na natureza, meu amor, nem na natureza, você não é padrão. Então acho que é muito mais uma luta contra a ignorância do que ficar uma luta de pessoas contra pessoas, no sentido de você pode existir, eu não posso existir, né, assim, então... Eu acho que é sobre aceitar as diferenças das diferenças, né, a gente não precisa negar as diferenças, Exato. Né, a gente, de um lado a gente tenta negar e equalizar, exatamente, mas na verdade não, a gente só precisa aceitar que existe a pluralidade, né? Exato, que existe a pluralidade que a gente poderia, não sendo poliana, não acredito que um mundo, num grande final feliz vai se dar as mãos, fazer uma roda de kumbaya, mas eu acho que as pessoas podem viver com um pouco mais de tranquilidade, sim, que isso pode ajudar a diminuir um pouco a ansiedade, essa angústia horrível que, entendeu? Que existe normalmente, sempre vai existir na vida das pessoas, mas que vai sendo elevada a níveis que, ninguém aguenta, né? E aí você vê tudo que tem acontecido. E você vê também que algumas pessoas mais sensíveis estão falando sobre isso. Tem jovens estilistas falando sobre isso, falando sobre depressão, falando sobre esse excesso de estímulo, tanto para... Não é só a proibição, né, que é uma coisa ruim, o excesso de também, você tem que fazer, você tem que viver, você tem que ser feliz agora, né, assim, não é uma coisa legal. Você fala, putz, olha eu que merda que eu sou agora, não estou sendo feliz agora, sabe, não estou com nada resolvido, não estou conseguindo, todo mundo falou que eu ia super conseguir tudo, porque todo mundo consegue tudo com o pensamento positivo, eu fui, pensei positivo, me fodi, né? E aí a pessoa vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Eu gosto muito desses meninos que trazem com humor uma coisa. Eu adoro o meme, por exemplo, uma linguagem genial. Ela tem seus limites, óbvio, mas tem várias coisas que eu acho que quando a pessoa vê aquilo, ela até dá uma descarregada, tipo, meu Deus, não sou só eu que tô entre os fora desse padrão perfeito, os humilhados. Eu tô aqui, mas tem muitos humilhados comigo, a gente tá aí vivendo, porque assim, é um grau de... E tem muitos meninos que pegam isso, né, esse humor, humor ácido, assim, dirigido a eles mesmos, mas dirigido a essas coisas também, a esse tipo de cobrança. E ao mesmo tempo tem, claro, os estilistas que vão fazendo questões políticas. Eu até escrevi ontem, o negócio da Gucci lá, que tá falando de direitos reprodutivos, na Itália, que tá numa onda também super de ascensão de algumas extremas direitas e tal. Você vê que esses assuntos vão entrando na pauta e tal, e eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, assim, de fato, dessas lutas que são super importantes e a gente não tem como passar sem elas hoje em dia. Não teve, né? Mas acho que agora tem alguns cenários que
demandam mesmo uma tomada de posição, tipo, olha, chega, para, aqui não, isso aqui não, mas também uma olhada por esse outro lado, assim, do que está acontecendo com as pessoas, né? Como é que elas estão nesse turbilhão. Que eu tenho voltado muito, que eu estou estudando para isso, assim, para ouvir, né? Para ouvir as pessoas. Eu falo desses alunos porque sempre, assim, no final dos meus cursos, eu tento fazer 1 hora, ou não sei quanto, para eles me falarem assim, daí eu fico zoando, falo, vamos fazer agora o coaching. Que não é, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é. Mas que, na verdade, assim, é um momento ali de falar, escutar uma coisa que não seja o roteiro do curso e tal, e as pessoas trazem coisas da vida delas sempre, né? E eu fico ouvindo e pensando e vendo como tem alguns dramas super comuns e que quando eles falam juntos, porque a gente fala pra todo mundo ouvir, tem uns que ficam mais tímidos e tal, mas aí no final, em geral, todos saem um pouco mais tranquilos, porque ouve da boca do outro aquilo também que achava que, só eu sou esse fracasso, tá todo mundo, sei lá, tá todo mundo no estágio bom, tá todo mundo começando a trabalhar, ou tá todo mundo isso aqui, daí isso aqui não, que, sei lá, que tem, então, um pouco mais, talvez, feliz com aquilo que está fazendo, que teve uma oportunidade mais legal, mas que os outros também estão meio lost, que o mundo também não está facilitando e tal, e eu acho importante isso, assim, até para tirar umas ilusões que ainda tem, eu não acredito ainda, mas ainda tem umas ilusões tão antigas, assim, mas antigas do tempo da nossa bisavó, assim, sobre um certo glamour, sobre uma ideia da moda, assim, que... Eu acho que, eu não sei, eu fiquei pensando muito de uns tempos pra cá, eu acho que a moda, ela é um grande, é como se fosse associar uma parte da sociedade aumentada, daquela coisa de tá tudo bem, tá tudo perfeito, somos todos lindos, brancos, magros, ricos, glamourosos, e eu fico pensando um pouco que, claro, a moda não está deslocada da sociedade, ela é um reflexo, mas eu acho que ela é um reflexo deste ponto e exacerbado. Eu fico pensando um pouco, principalmente quando você pensa em passarela, em toda aquela áurea de desfile, né, que tem toda aquela coisa em volta. Eu falo, pra mim é um reflexo aumentado desse recorte da perfeição social que a gente se impõe enquanto sociedade, né, porque não... assim, eu concordo, costumo falar que, por exemplo, uma revista, ela é um álbum que vende um lifestyle completo, né? Não só o que você veste, é meio que determinadas revistas, principalmente, aonde você vai, onde vai ser o lugar em que as férias vão ser inesquecíveis, onde seu filho tem que ir, como seu filho tem que se vestir, que escola que ele tem que frequentar. É o mundo inteiro, né, que se vende ali, tipo, a vida, desde que você come, ao que você veste, aonde você vai, com quem que você vai, enfim, tem todo esse mundo, assim. E para você ver como certas coisas persistem. A gente ficou falando aqui dessas mudanças de redes e não sei o quê, mas o pior da moda, que é exatamente isso, foi transportado para os perfis de influenciadoras e de não sei o quê, que você vê algumas das maiores. O que é aquilo, né? Assim, parece que, na verdade, é um monte de cartão postal que você acrescentou um elemento e esse elemento é essa pessoa, né? E a pessoa não é uma pessoa qualquer, ela tem que estar em harmonia com aquele fundo. Então, a vida da pessoa é o quê? Cama com pétala,
Cama coberta. Tipo assim, você veio, a cama imediatamente tem pétala, ninguém entendeu? Alguém vai pôr pra você, tem sempre isso, né? Uma ideia de um serviço invisível. Aí, viagens, melhores lugares, festivais, restaurantes. Aí tem sempre uma foto que é a foto vida real, que eu amo, que ela sempre aparece em algum momento, a foto vida real. Tipo, eu sem make, perfeita até. Ou num lugar, sei lá, uma padaria, né? Uma coisa assim, isso tão dia a dia. E aí você olha aquilo e fala, meu, o que é isso, né? Quem é que tem essa vida de verdade? E a gente fala, mas tudo bem, as pessoas olham isso aí, elas sabem que, né? Não. As pessoas estão ali olhando e falando, puta que pariu. Porque essa pessoa existe. E aí alguém falou que essa pessoa é mais comum, que ela não é como as modelos, que ela é mais próxima, que esse era o discurso do surgimento dessas meninas. Não, que não existam um monte de outras meninas que apareceram, que sempre tem, né? O jogo contra o jogo, que apareceram com as redes que de fato mostram uma vida de verdade, assim, no sentido de mais conectada com a realidade da maioria das pessoas, sabe? Bom, eu trabalho, eu pego ônibus, enfim. Mas elas não são essa influenciadora, não são esse perfil. As marcas chamam essas meninas, né? Então elas têm muito dinheiro, elas estão sempre numa coisa muito divertida, e tem os encontros entre as influenciadoras e tudo mais. Isso tudo é muito igual. Quando você falou do lance da revista e trouxe a blogueira, eu imagino como se a leitora perfeita da revista, que faz tudo que a revista... uma simbiose aí. Maravilhoso. Exato, como se essa menina tivesse aprendido tudo bem. Exato. Né? E ela não é modelo, ela é leitora, mas ela conseguiu, porque ela tem um filho, marido, não sei o quê. E aí tem, né? Gente, assim, não tem limites, real, porque foi da menina pra família, pro marido, aí depois tinha o Instagram das crianças, agora tem o Instagram dos cachorros. Do feto, é real. Uma criança antes de nascer, quer dizer, ela tem não sei quantos. Alguém me mostrou isso, eu falei, comendo o quê? Ultrassom? Ultrassom. Aguardando o momento que essa criança vai estrear. Olha isso, assim, sabe? Show de Truman. Não sei se vocês lembram, não sei, mas a pessoa já nasce dentro do negócio. Enfim, era pra ser outra coisa. Venderam outra história, mas no final o que a gente vê é isso, assim, é muito parecido. E essa vontade de ser essa pessoa, por isso que elas vendem produtos também, né? Algumas, tipo, eu tenho alguns... enfim, por causa do Modifica, alguns contatos com marcas que têm números de quanto que elas vendem quando elas põem o produto na mão de uma pessoa X. E é a vontade do espectador de ser tanto essa pessoa que então eu vou ter todos os produtos que ela tem pra ver se eu vou lá, né? Que no fim é um dos mecanismos mesmo que a moda sempre usou, né? Você bota um ideal, só que esse ideal foi feito para não ser nunca alcançado. Se muita gente começar a alcançar, a gente muda o ideal como se nada fosse e olha para as pessoas e fala, nossa, você não sabia? Que mentira, você, nossa, já passou, nossa, você tem um ano passado, né? Tem essas expressões da moda que ficaram, mas que são isso mesmo, quer dizer, muita gente chegou, então mudou. A regra vai ser mudada o tempo inteiro, tipo, não, agora acabou. Não, agora isso aí também já não dá mais. E as pessoas, como que elas vão se aproximando disso? Com a imagem, né, tentando... Você tem níveis, né? Eu posso comprar igual? Posso não comprar igual. Posso ter a mesma cara? Porque hoje em dia tem esse recurso. Posso ter essa cara? Posso. Vou lá, pago a cara. Eu quero a cintura também. Então vai lá,
compra porcaria de cinto e vai indo até a casa. E aí vai chegar no nível das pessoas que, putz, eu não posso comprar isso igual. Então vou comprar um sub isso, um mezzo isso, vou ver um genérico disso e tal, mas é um tipo de aproximação que também é afetiva, né? Tipo, Sim, verdade. Nossa, deve ser tão bom ser assim, né? Nossa, se eu for assim, talvez as pessoas me olhem de outro jeito. E quando eu falo de olhar para as pessoas, é muito isso, assim, sabe? Tem ali desejos, a gente sempre usou essa expressão, inclusive, a moda tem que gerar desejo e tal. Que é, assim, uma frase que sempre foi usada como se fosse, me dá um copo d'água, por favor. Mas é complexo, né? Assim, você está dizendo para a pessoa o que ela tem que desejar, como, não sei, assim, são coisas para se pensar, gente. E eu não sei, assim, às vezes eu recebo muita crítica por ser crítica a esse tipo de coisa, né? E você... Acho que... E é isso que eu queria conversar, até falar com você, assim, que, não sei, na minha visão, não sei o que você acha disso, mas eu fico pensando, cara, beleza, mas a moda são pessoas, então a gente tem o poder, de certa forma, cada um dentro do seu lugar de atuação, de quebrar com isso, que eu acho que é um pouco desse seu trabalho antigo, de trazer as provocações, sabe, da própria crítica de moda que hoje nem existe mais, e por conta da própria moda, né? Porque se você me critica, você não faz parte do meu clubinho, eu não te dou entrevista, você não entra no desfile, você tá fora do meu círculo. Assim, a moda foi ficando muito atrelada com os contratos, e isso, mais do que rede, mais do que qualquer coisa que inviabiliza certa parte da imprensa de moda, não é adaptação para escrita e para conteúdos para um outro tipo de meio, as pessoas são capazes de fazer, sabe? Plenamente. Eu acho que leva um tempo, leva uma adaptação, sim, mas super possível. Agora, como é que você vai lidar se assim, bom, eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre aquilo, eu não posso contestar essa pessoa, eu não posso escrever nada, eu não posso dizer nada, eu tenho que falar que é legal, bonito, maravilhoso, ou fazer perguntas genéricas, ou se aparece um ser lá que puxa um assunto, aí a gente vai aproveitar ao máximo, porque como ele puxou, assim, pode. E é muito difícil, é muito complicado esse negócio de, sabe, bom. E é uma coisa que tem que ser dita. Eu tenho também a fama de você não gosta das blogueiras, né? Gente, isso é tão besta. Como é que eu posso falar assim, eu não gosto de blogueiras? Eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de comida. Não, assim, eu gosto de algumas coisas, eu não gosto de outras, mas porque você pode fazer uma série de coisas diferentes, né? Se você influencia, a sua influência, você, Marina, influencia pessoas, muitas pessoas, do seu jeito, com as coisas que você acredita. Entendeu? É um trabalho muito específico que eu vejo que você faz e desenvolve e que traz outras pessoas para estar junto. Agora, você pode influenciar só assim, do tipo, eu compro isso. Eu uso isso, compre também. Olha que linda que eu tô. Eu vou num lugar X, vá também. Isso é um outro tipo de influência. E tem certas coisas que são assim, eu vou para um evento ou acontece alguma coisa dentro de uma marca, ou os designers de uma marca falam um absurdo atrás de absurdo atrás de absurdo, não se retratam, sequer demonstram qualquer tipo de constrangimento mínimo assim, do que falar, e eu vou lá e visto. E aí no dia seguinte eu tô falando que eu sou pró-diversidade, pró-isso, pró-aquilo, e eu ainda quero
que ninguém fale nada. Sim, sobre isso. Sim, eu quero que todos aceitem. Apenas aceitem, calem a boca. Entendeu? Como é que vai? Como é que é isso? Assim, tipo, tá, eu posso fingir que eu sou pró hoje, aí amanhã eu também nem sei do que eu tô falando, eu vou defender uma coisa que é completamente oposta. Não tô falando que as pessoas não podem mudar de opinião, só que eu acho que tem um certo grau de seriedade na coisa. Não, e você não muda de opinião de um dia pro outro. Você formar sua opinião, você demora, pra você mudar, você demora mais um pouco, né? Exatamente. Tem, assim, a seriedade faz parte, assim, eu não confio em gente que muda toda hora de opinião, porque me parece que é um negócio muito promíscuo, assim, muito sem compromisso com nada, nem com a própria pessoa. Tipo, bom, você acabou de falar, perfeito. Se você demora um tempo para construir um pensamento e fala, putz, não, eu já pensei nisso, eu já repensei, eu confrontei, e realmente me parece que isso é uma coisa que é válida e que eu acredito, aí amanhã você sumir. Acho que é um pouco de zero responsabilidade, né? E também de tipo, já que todo mundo é assim e funciona assim, a gente segue no fluxo, porque também é esse fluxo que garante a nossa existência, entre várias aspas. Pois é. Eu fico pensando que tem um pouco disso. Só que, veja, se você precisa ter essa fluidez, em algum outro lado, você está muito fixo em alguma coisa. Sim. E essa coisa parece que é a neutralidade, e ela não é. Essa coisa tem nome, custa e movimenta muito dinheiro. Quer dizer, assim, o que você está vendendo, ou o que alguém está comprando de você, quando você tem que ficar de olhos fechados para tudo e repetindo a mesma coisa que alguém, enfim, vai te ditar. Então, sabe, tem um negócio aí que é super sério, né? Então tá, então eu sou super de boa com tudo. Oi, não. Sim. Então você tá bem fixo em quê? Em ganhar esse dinheiro, né? Porque se você fica... E o dinheiro não é só o contrato, a grana em si, mas assim, dinheiro no sentido do poder, né? Você mantém seu status, a sua presença num certo grupo, você vai ser sempre bem aceito, ou seja, você tem esse poder de circulação, de presença, não sei o quê. Em troca, eu te peço que você cale a boca para tudo que você observar de esquisito, estranho, e mais, que depois você ainda fale em favor de quem quer que seja, mesmo que essa pessoa esteja agindo. Porque assim, o negócio de diversidade e de ter essa boa imagem dentro da moda virou uma coisa muito complicada. É isso, porque hoje sim, amanhã não. Sabe, eu sou meio pra diversidade, meio não. É porque eu acho que é um cosmético para agradar um determinado movimento, mas na real, no fundo, você não é, né? Na real, você tem uma mentalidade bastante desenhada já, né? E assim, virou vazia. E eu acho que cabe, sim, as pessoas apontarem, bom, tô vendo que não é nada disso, então assim, eu prefiro que você não fale sobre isso, que você fale aí, bom, eu vendo isso, eu vendo aquilo, meu produto é tal, porque também a gente está num momento, no Brasil principalmente, de crise, desemprego, portanto, menos procura, portanto, mais concorrência, e há uma percepção disso, eu sei, assim, de pesquisa de mercado, que as pessoas se interessam por certos temas e que elas rejeitam produtos determinados por certas atitudes. Isso, as empresas estão encontrando pesquisa atrás de pesquisa, e isso aparece. Tipo, sim, a mulher quer e se interessa por a pessoa que compra, normalmente esse produto já se interessa por um tema de feminismo, por exemplo. Então, assim, o feminismo precisa estar presente. Como é que você faz isso? Olha, eu quero saber
eu tô aqui com uma pesquisa na minha mão, tem que ter feminismo agora. Aí sai todo tipo de coisa. Sai coisa ótima e sai coisa que, assim, é isso, é só por um dia, Sim. feminista por um dia, né, quadro que a gente pode inaugurar. E depois passou e acabou. E muita gente apostou muito em que todas essas coisas, toda a discussão sobre feminismo, por exemplo, ia ser uma trendzinha passageira, que uma era ia ficar ali, vai enjoar. Uma aposta, obviamente, errada. Não que não pudesse acontecer, já aconteceu em outros momentos, mas o tempo e o mundo levaram as pessoas para outro lado. Sim. E muitas pessoas se encontraram em questões que estavam sendo trazidas. E, infelizmente ou felizmente, muita gente que olha o mundo desse jeito, assim, cínico, não acredita muito nisso, mas as pessoas mudam e elas se tocam por coisas que falam com elas de verdade. Sim. Muitas meninas, sabe, começaram processos que, assim, melhorou a vida delas, não é que, entendeu? Foi uma coisinha, não, sabe, tipo, putz, olha, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse relacionamento? Por que eu não consigo? Porque, sabe, um diálogo, de repente apareceram vozes falando que, olha, tem um grupo e as pessoas se encontraram, né? Porque um dos reflexos mais legais desses movimentos é isso, eles te trazem para grupos e relações na vida. É, na vida real, né? Eu acho que um pouco que eu percebo, e até eu tava conversando com a Carol Delgado no podcast anterior, que é isso, assim, tipo, o mundo se reconfigurou e as pessoas se encontraram num espaço que elas nunca imaginaram ser possível por conta dos movimentos, inclusive feminista, antirracista e tal. E essa galera que é da moda, ou é da publicidade, ou tá em um determinado lugar, não percebeu e não conseguiu acompanhar e nem vai, porque tem esse tom cínico, né? Essa coisa de que é só uma trend, o mundo não vai se reorganizar assim. Quando, na verdade, a gente tá vendo que pode ser lento e pode ter o reacionarismo, mas ele tá tentando se organizar, né? Sim, eu acho que tem, assim, algumas iniciativas em todos os lugares, até na publicidade também, de coisas menores, agências menores que estão aparecendo, querendo... Porque eu não tenho essa coisa do tipo, ai, não, nunca vai poder sair nada de bom dali porque é publicidade. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem os limites do que se pode fazer dentro desse escopo, que é publicidade. Sim. Não é sem limite. Eu sou uma defensora dos limites, embora não seja muito popular esse posicionamento. Eu sou super defensora dos limites, porque acho que, enfim, aí sim você consegue fazer, putz, isso é legal aqui e vai até aqui. Mas acho que aí tem a sinceridade dessa galera que tá realmente envolvida, né, no projeto. Sim, mas é isso, tem os limites. Mas eu acredito muito nisso, nas pessoas, nesses encontros. E às vezes eu falo, tipo assim, na vida real, e nem é fisicamente, às vezes. Eu tenho uma aluna que ela me falou, porque eu venho do interior, tinha vindo do interior de fazer um curso e tal, e ela mora numa cidade muito pequena, e ela entrou para um grupo de meninas por causa de uma prima que ela visitou. E são garotas de ensino médio, assim, que tinha um grupo de garotas feministas que surgiu na escola, uma série de questões da escola. E ela nem era dessa escola, mas aí a prima falou, não. E ela entrou e elas conversam, assim, elas se veem uma vez no ano, nas férias, mas ela tem uma relação com essas meninas. E as meninas ajudam ela me diz, tipo, bom, eu converso quando a gente liga, eu Skype, a gente se vê, a gente conversa. Então, assim, também é vida real isso, né? Sim. E elas, assim, têm conversas, tem lá as questões delas, estudam, às vezes pegam um livro para comentar, ou não, ficam falando da vida, enfim, com qualquer pessoa, principalmente jovens, adolescentes e tal.
uma necessidade do grupo Sim. e tal, e funciona, né? Então, e aí eu fico muito triste quando só se aproximam dessas pessoas e dessas novidades, dessas coisas que acontecem para ficar sugando a beleza, sabe? Sim. Tem uma beleza envolvida, e aí você vai, suga e transforma numa bobagem para vender não sei o que e tal. Enfim, eu acho que até quando vai só para vender um produto, eu já tô achando até menos pior, porque as coisas estão evoluindo Para outros lugares. para um lado tão difícil. Não vou bem assim. E, Vivian, pra gente encerrar, assim, eu vou fazer uma pergunta ousada e você pode viajar aí. E ousada no sentido assim, de imaginar, eu fico... Bom, você teve a trajetória de jornalismo cultural e jornalismo de moda, e agora você passou pelas revistas, cobriu muito desfile, agora você tá indo pra psicanálise intercalando não, mas fazendo tudo isso conversar, né? A gente falou um pouco das revistas, que eu acho que traz também o papo passado com a Natália Anjos sobre desfile, e daí eu queria uma visão sua, assim, de futuro, e pode ser, sei lá, né, positivo ou negativo, paz e amor, enfim, tanto faz, você escolhe, do que você imagina pra moda, ou para as possibilidades da moda enquanto indústria de comunicação, enquanto indústria de imagem mesmo, para o futuro, assim. Eu acho que a gente entrou junto com... Enfim, a moda vai passando por várias crises, né? Os desfiles em crise, as revistas em crise, esse desafio de trazer as redes de produção, porque um monte de casos de trabalho análogo à escravidão vindo à tona, enfim, sujeiras saindo de debaixo do tapete. Como é que você enxerga a gente passando por esse momento e, sei lá, saindo daqui? É bem difícil mesmo, pergunta bem difícil, assim, não sei se tem uma resposta boa para isso. Eu acho que tá tudo muito, nesse momento específico, tá tudo muito nebuloso, assim, mas eu acho que esses momentos nebulosos, normalmente eles abrem algumas janelas de possibilidade, né? Eu acho que um dos movimentos mais importantes que eu vi aparecer nos últimos tempos é essa questão da transparência, porque pela primeira vez eu ouvi a moda falar de trabalho. Falar de trabalho é reconhecer a existência das pessoas, né? Então, para mim, isso é assim, um marco. Aliás, um marco que ainda não foi revertido muito em imagem e nem muito em discurso mais organizado, mesmo sem palavras, enfim, isso não está ainda muito desenvolvido, acho ao ponto que pode chegar, mas acho que eu acho que a coisa mais futurista que eu vi, mas sabe assim, você fala, putz, isso pode fazer alguma diferença. Isso, na verdade, obedece um certo mecanismo da moda que é sempre, que é da vida também, né? Que nada é totalmente novo, né? O futuro nunca vai poder ser totalmente novo. Ele tem uma base, ele tem, né, a sua massa nas coisas que já aconteceram. Então, você voltar lá para o começo, né? Sei lá, para a Revolução Industrial, né? Do tipo, bom, quem é que está aqui? Olha essa fábrica, porque a gente parece engraçado, mas quando você fala, bom, vários casos de trabalho escravo, análogo à escravidão, é isso, né? Você está voltando para condições de trabalho que a gente está falando do princípio da Revolução Industrial ou antes. Ou antes. Então, acho que mostra que a gente nunca saiu, né? Pois eu acho que a gente tem que considerar as questões do mundo aí que impactam, e a questão do trabalho, para mim, é de onde pode vir a maior mudança, sabe? De fato, as pessoas voltarem e falarem, bom, não, eu preciso realmente considerar isso na minha roupa, na minha vida. Quer dizer, a pessoa não pode estar pagando
sabe, o almoço dela com o trabalho e morar num lixo e que os filhos dela crescem ali dentro junto e ela não tem... Entende? Ainda na moda existe um abismo em perceber isso, que o luxo não existe luxo que prevaleça, que permaneça, se isso existe, se essa situação de trabalho existe, ela é desse jeito horroroso. É óbvio, sim, é óbvio, é compreendido e internalizado? Não é, embora seja óbvio. Então, na minha cabeça, sim, as coisas só vão... A gente só pode pensar nos Jetsons e no futuro se a relação de trabalho for repensada. E a moda, a gente sabe, é um dos grandes empregadores do mundo. Então, assim, a mão de obra é uma questão numerosa e é uma questão essencial dentro da moda. Eu não consigo pensar em nada que seja muito válido se não tiver esse ponto. E a gente vê como muitas coisas voltam para esse ponto. Você vai falar de direitos reprodutivos, você vai falar de uma mulher, por exemplo, que às vezes está sozinha, que às vezes não tem onde morar, que às vezes não tem um apoio, que às vezes trabalha numa jornada absurda. Então, assim, a gente... Você vai falar de gênero, de novo, você também vai falar de diferença de salário, de diferença de condição de trabalho. Então, todos os assuntos meio vão voltar, porque, assim, é uma pessoa, no final das contas, é uma pessoa que precisa se manter. Enfim, não somos herdeiros, né? Estamos aí com a vida dada e ganha de berço. Então, como é que você pode mudar uma indústria se você não mudar a visão do que é necessário para a construção de uma relação de trabalho decente, né? Eu acho que a gente poderia até pensar, a gente está falando bem diretamente da costura, mas eu penso que a gente poderia falar de todos os postos, né? Da comunicação, do jornalismo, todos os postos, do backstage, de desfile, de tudo, né? Porque a precarização ela está se estendendo. Essa história furada, você que está ouvindo essa mensagem, presta atenção, meu amigo, minha amiga, minha linda, meu sei lá o que, meu amorzinho, porque olha, essa história do negócio de empreendedor, que todo mundo é empreendedor, meu Deus, que embuste. Nossa, que cilada é essa que inventaram para todo mundo, gente? Porque ontem, eu vou falar o que eu vi ontem no Instagram de um amigo. Era uma menina, uma bicicleta de banco dessa. Ou seja, ela pegou a bicicleta não é dela, né? Nem sei como faz hoje o banco, se você sobe, você põe uma moeda, se é essa bicicleta, você só precisa devolver, mas enfim, ela tá usando ali uma bicicleta que ela descolou com uma caixa de entrega de comida num lugar em que ela tá sem capacete, sem nenhuma proteção, carregando uma caixa que é o dobro dela de comida. Ela não trabalha para o banco que tem a bicicleta, ela não trabalha para a empresa de comida, ela não trabalha para ninguém. Quanto essa mulher ganha? O que ela faz? Se ela cair, se ela morrer, se ela ficar grávida, se ela sofrer um acidente, não poder trabalhar. Mas ela fala que dá conta do empreendedor. Ela é um empreendedor. Sim. Empreendedorismo não. É ótimo, maravilhoso, mas como para tudo na vida, o empreendedor é aquele que tem condições para empreender. Não um cara que, assim, claro, tem gente que começa a empreender porque foi demitido, tinha um dinheiro, mesmo assim tem uma condição mínima. Você tem uma necessidade também, óbvio, mas você tem uma condição. Agora, você pegar uma pessoa que não tem opção, que a única opção dela é pegar uma bicicleta emprestada para carregar um negócio, isso ela tá se virando. Isso ela não tá empreendendo, né? Ela tá sobrevivendo. E assim, a gente achar que uma estrutura de vamos todos tentar aí sobreviver é uma solução super legal e tal,
Não é, porque isso também existe em todos os setores, existe muito na moda também. Então, assim, a mulher, tudo bem, ela tem uma máquina de costura em casa, ela pode ser uma empreendedora? Pode, mas para isso precisa dar uma condição para ela fazer alguma coisa. Para isso existem os cursos, os Sebrae, para isso precisaria ter um investimento realmente no pequeno empreendedor, que é o que se ferra, que é o que paga imposto além das suas condições, que é o que tem pouca gente, que é o que não está protegido por banco, que é, entendeu? Aí sim, eu concordo, amo, acho maravilhoso. Agora, não vem com ação. Você se chamar tudo, né, de empreendedor. Sei lá, e é isso também, acho que é engraçado que quando você falou isso, me veio muito das modelos que passam por 1 milhão de perrengues, mas faz parte, porque você vai virar grande estrela. E eu acho que esse assunto me dói o coração. Eu vejo isso e eu vejo como se fosse reflexos, né, disso acontecendo por causa de uma precarização sistematizada que vai para todos os lugares. É um horror. No caso dos modelos, foi muito bem lembrado, porque assim, eu falei desse negócio de empreender por todos os motivos, mas também por causa das alunas que tem essa ideia do empreender como youtuber, empreender como blogueira, não sei o quê. Que não é que eu tô desmerecendo ou falando, não faço, mas assim, conheçam os limites, assim, não viajem. E até se isso é pra você também, porque isso não é pra todo mundo. Às vezes a pessoa também tem perfis de pessoas que são pra fazer determinadas coisas, né? E as modelos, assim, tem toda uma história que eu lembro que o Alcino mesmo falava que elas eram que elas faziam parte do proletariado da moda. Sim. Elas eram proletárias da moda porque elas são de fato, porque as pessoas não conhecem muito, né, o dia a dia, mas a gente sabe, tem meninas que vêm para as capitais muito novas, não tem experiência nenhuma, vêm sem dinheiro nenhum, às vezes são pessoas de famílias muito simples, não têm grana, não podem acompanhar. Imagina você com 14 anos, né, saindo de um interior, sei lá, muitas vêm do sul, então, sei lá, interior do Paraná, numa vida rural, muitas de uma vida rural mesmo, uma vida de fazenda. Você vem para São Paulo, é muito legal, mas você tá ali num apartamento, um lugar longe de todo mundo que você conhece, saiu da sua escola, enfim. Nos últimos anos até teve um pouco de evolução nesse sentido, no que precisa ser dado de direito para elas, mas assim, é um cachê pequeno, muitas vezes um booker que não vale nada, sabe? E é exposto todas as vulnerabilidades de tipo, você é jovem. A tudo. E um pouco mais. Elas, nossa, assim, eu admiro muitas delas, assim, que eu conheço, que são meninas que amadureceram ali na marra e ficaram tem umas que são muito sérias, assim, pra idade, são super sérias, assim, colocadas num lugar, assim, sabe, de não, sabe, assim, quem criou seus próprios limites também pra ficar numa situação. Tem muitos que não conseguem. Bom, como tudo na vida tem de tudo, mas o sistema para você se transformar em modelo é bem cruel e passa por um julgamento, assim, feito de formas que eu já vi inacreditáveis, do julgamento do corpo mesmo, do tipo, você não serve, né? Você não serve é o mínimo, né? Esse tá bom, né? Você serve, mas menos tantos quilos, olha, imensa. Você pensa numa menina de 15 anos, sei lá, não mais de 50 e poucos quilos, imensa. O que é imensa? O que sabe? São julgamentos muito jogados assim em cima do corpo, numa idade que todo mundo é muito vulnerável. Sim, ainda tá super frágil, suscetível na adolescência. E aí quando entra pra revista ainda tem um outro lado que vai se dizer, nem todas, tá, gente? Tem muita menina magra, né, que é assim mesmo, que não tem biotipos, existe isso, e
Claro, outras têm muitos problemas de fato para manter, mas tem muitas que não, estão saudáveis, mas também essas vão ouvir, olha, para demais, ela é doente. Pensa também desse outro lado, né? Você tá ali falando, fazendo seu trabalho, e alguém tá falando, não, você não pode ser assim, você é doente. Não tô comparando, tá? Eu sei que, enfim, tem outras. O corpo delas ainda é o corpo mais aceito, como bonito, mesmo como magricela, não sei o que, aceito como chique, um corpo elegante, eu acho uma coisa. Mas tem um corpo elegante, chique, mas tem esse outro lado, enfim, não é fácil também para elas. Elas trabalham muito, às vezes fica uma situação que as pessoas deixam meio pelada, esperando a roupa um tempão, no ar-condicionado, sentado no chão. Eu penso muito que em vários âmbitos da indústria a desumanização virou modus operandi, sabe? Tipo, a gente vai tirando toda e qualquer humanidade dessa pessoa porque a função dela é estar ali para servir a um propósito do trabalho, seja ele costurar, seja ele modelar, seja ele... Perfeito. Enfim, eu penso muito nisso, assim, acho que quando você fala sobre a transparência e retomar e sobre o trabalho nesse centro da discussão, é humanizar de volta, não, sei lá que se um dia foi, mas assim, humanizar realmente, né? Humanizar, eu acho que é isso mesmo, concordo, perfeito essa colocação, porque é uma sistemática, é uma coisa que, um modo de agir e de operar que funciona de fato, de cima até embaixo, né? E embaixo pega mais, né? Como sempre. Mas é isso, eu acho que, enfim, acho que nunca houve, de fato, uma humanização maior dessa questão, mas eu acho que é uma utopia necessária, assim, um caminho para se trilhar, necessário. E acho que a gente, quando eu penso nisso, eu fico assim, mas será que aquilo? Mas se você pensar, por exemplo, qual seria o malefício de humanizar as relações de trabalho? Eu não consigo me comparar. Talvez. E é engraçado, porque às vezes toda a pirâmide repercute a desumanização que vem do topo, mas sem nem muito perceber ou entender por que tá fazendo aquilo, né? Eu fico muito pensando, eu falo, gente, se o topo tem uma estrutura de desumanização que serve pra eles, mas todo mundo que vem abaixo vai repetir isso pra quê? Não faz o menor sentido, porque você também é vítima em algum ponto, sabe? Se você não tá nesse lugar... mas as pessoas talvez tenham... Aí é um papel da psicanálise. Não só da psicanálise, eu acho que tem uma questão do ponto de vista, que é de onde você enxerga as coisas, não necessariamente de onde você está. Sim. Talvez é de onde você queria estar. Às vezes é de onde você queria estar, às vezes você acha que você deve viver daquele jeito, porque senão você é um loser, um preguiçoso, um vitimista, tem muitas... É uma questão complicada aí, mas acho que é válido, muito, muito válido pensar. Bom, por quê? Por que eu preciso querer isso? Assim, por que eu não posso? Porque às vezes tem uma coisa muito maluca, né? Às vezes você tá contente com uma coisa, parece que você não podia, né? Bom, mas só isso eu já tô achando meio legal. Nossa, na verdade, tipo, putz, olha lá a pessoa, não sei, no iate, ela tá fazendo, sei lá, entendeu? Tem muito isso também, tipo, bom, eu podia estar um pouco, não tô falando de acomodação para sempre, mas de feliz, saciada, feliz, satisfeita, momentaneamente, assim, sabe? Tipo, bom, eu gosto disso, olha que legal isso que tá acontecendo agora, mas parece que não. E por outro lado tem aquilo que eu falei, divirta-se, que pra mim hoje é um foco de angústia, de doenças, de problemas, de tudo. A obrigação da felicidade. Essa obrigação de
tipo de felicidade, principalmente, mas da felicidade em geral, que tem que ser alcançado, senão você... E ainda é a felicidade com a culpa do tiracolo, né? Você tá feliz? Bom, não muito, acho que não. Aí, putz, mas por quê? Nossa, você não conseguiu, né? E a moda trabalha muito com isso o tempo inteiro. Quer dizer, por que você não tá feliz com seu look? Tem uma solução. A solução nunca é feita para ser uma solução. Então, uma outra coisa que eu diria para o futuro da moda é repensar essa dinâmica, assim, de que não é uma coisa que simplesmente vai funcionar. Aliás, não vai funcionar nunca. O funcionamento é muito instantâneo, tipo, eu comprei, fiquei feliz. Daqui a pouco passou, pode ser linda a roupa, vai passar. Eu acho que tem um outro componente que podia ser mais estimulado, que é o componente que, se você pensar na sua vida, você vai encontrar na vida de todo mundo, que é o componente da roupa brincadeira, da roupa diversão, da roupa como quase um complemento ali de uma coisa que você quer dizer, quer mostrar, mas não nesse sentido do tipo, eu preciso de um pertencimento e alcançar, de classe, né? Alcançar um modelo, assim. Quem tem filho pequeno, bem pequeno, porque logo já são contaminados por essas ideias fragas, mas os bem pequenos, observem os bem pequenos, seus irmãos, seus primos, eles têm uma diversão envolvida naquilo, que eu acho muito legal. E por outro lado também, seja mais francesa, no sentido da praticidade, sim, sabe? Use pro resto da vida a sua calça jeans com uma camisa, um casaco que dura 20 anos. As francesas foram muito mal interpretadas o tempo todo por causa da moda na França ser uma grande coisa, mas se você olhar o estilo da parisiense de verdade, que vai no metrô, que mora lá, não a que vai visitar e fazer, né, a visitante, nem aquela que só vai fazer a foto na porta do desfile, elas são muito práticas, é muito prático, calça jeans, sapato baixo, então todo mundo tem que usar sapato baixo, mas assim, tá dizendo, encontre a sua praticidade também, acho que isso facilita demais. Ninguém merece, gente, tem certos... A não ser que a sua diversão seja ficar mudando, né? Ficar como se possa, ficar trocando, e mesmo assim você não precisa trocar tanto de peça, né? Mas as montagens, enfim, falei milhões de coisas, mas quem eu acho também uma pessoa, estou falando em, né, o trabalho, a diversão, e eu fico falando muito da Gucci esse tempo todo, e eu sei que a Gucci é uma marca label internacional, de um grupo, mas estou sabendo de tudo isso. Mas eu acho que ali tem uma ideia interessante desse menino, desse dono, se não me quer, que é a moda como styling, que não é necessariamente agora a tendência é essa peça, é aquela, mas você ficar fazendo umas loucuras, montando com umas velharias, que parece que é o que às vezes ele está fazendo, né? As roupas são novas e tudo, mas ele dá essa imagem, ele fala, olha, na verdade olha quanta coisa que eu estou catando e juntando, então assim, talvez comprar menos, talvez se ligar menos nisso de tendência e ficar... Acho que se ligar em você, né? Exato. Acho que é isso, de você... Acho que a gente tem um hábito, um ímpeto de consumo maior quando a gente ainda não se ligou que de repente o seu estilo é esse, eu sou isso, eu quero isso com essa roupa. Eu acho que quando você tem
esse certo conforto com você mesmo. Certo conforto. Você se conhece, né? E aí você até se sente livre pra não estar na tendência, mas sei lá, sair a louca do brechó. E todo mundo. E você tá super confortável ali. Tem tanta coisa aí em circulação, né? Assim, eu não sei, eu tenho comprado muito pouco. E cada vez penso menos nisso, assim, mas eu compro assim algumas coisas, mas eu penso muito nisso de você rever, remontar as coisas. Outro dia eu pus uma roupa e falei, nossa, eu sempre usei isso errado para mim. Eu tava usando isso de um jeito idiota, por isso ficava sempre ruim. E tava sempre com essa outra peça que era essa que dava certo, e depois de, sei lá, tava lá um século parado, eu falei, danada. Mas é divertido também isso, às vezes dá mais, te envolve mais, né? Naquela coisa do que simplesmente você vai lá, pega e põe e faz o full look e tudo mais. Enfim, prestar um pouco atenção nisso, nessa moda como reorganização, como styling, como juntar vários pedacinhos ali, que eu acho muito bacana. E, enfim, acho que é isso. E pensando ainda neles, eu lembrei que você falou dos modelos. Se olhar mais, assim, com um pouco de carinho, sabe? Sim. Carinho, assim, não é... que eu também não concordo, me desculpe quem faz essa linha, eu entendo que exista e que em algum momento seja importante, mas eu não sou muito da linha dos entusiasmados, que você tem que olhar no espelho e falar, nossa, que linda, foda, maravilhosa. Quem sim, mas não acho que é uma coisa... Uma obrigação, que todo mundo tem que fazer, né? Mas assim, sabe, tipo, me dá um tempo, assim, se dá um sossego, sabe? Se dá um sossego, já tá bom, sabe? Olha e fala, tá mais saudável, vivo, nossa, olha aí, o mundo, mais um dia. Enfim, tem vários memes desses que eu amo, do brasileiro, bom dia em várias línguas, em português, mais um dia, fé, você olha no espelho, né? Eu acho maravilhoso. Mas é isso, dá um sosseguinho, assim, olha e fala, bem, né? O mundo vai seguir girando. Sabe, menos drama em cima de você, porque nosso drama externo tá bombando. Bom, acho que a gente poderia seguir falando o tempo todo aqui, né? A conversa vai e vai, né? Vai. Mas, bom, eu vou deixar as redes da Vivian aqui no corpo do texto, mas é @VivianWhiteman. Eu acho que porque assim, gente, eu fico mudando. Mas eu vou dar fazer uma checagem dupla. Porque eu fechei meu Facebook, hoje em dia eu escutei no Instagram. Em vias de extinção. Não, insistam pra Vivian seguir, porque ela realmente compartilha os textos. Eu realmente li o último texto da Gucci. Na verdade, eu leio todos, quase que vão aparecendo. É muito legal, então eu vou deixar aqui para acompanhar. Se tiverem dúvidas ou, sei lá, comentários sobre esse episódio, sobre outros episódios, sobre sugestão que a gente pode falar, também manda. Depois, se surgirem perguntas, eu volto com a Vivian e falo, Vivian, o que você acha disso e tal, e a gente traz de alguma forma isso para vocês. Vivian, obrigada pelo tempo, obrigada pela agenda. E até o próximo Backstage.